Fala, meu futuro paciente, vamos ao react de hoje, que é um episódio do My name is bot. Katina. O caso de hoje é o caso de uma paciente chamada Katina e teve essa complicação aqui. Vamos entender exatamente do que se trata. Então, você que tem curiosidade sobre esse universo da cirurgia plástica, morre de medo? Não sei se esse vídeo é pra você, mas vamos entender aqui o que ocorreu com essa paciente para que ela ficasse com uma cicatriz como essa. Aqui ela conta, né, que ela tinha muita flacidez de pele, então era uma paciente que estava perdendo peso ou perdeu bastante peso e ficou com um excesso de pele ali na região do abdômen e optou por fazer a abdominoplastia. Procurou um determinado cirurgião e ali teve a indicação da cirurgia porque realmente tinha um incômodo funcional, né? Não conseguia nem ver as partes íntimas ali, uma situação que de certa forma o paciente realmente não consegue nem ver as partes íntimas. Então tinha sim indicação cirúrgica de realizar a cirurgia, mas o problema é o seguinte, é o que aconteceu depois. Na verdade, o que veio aí foi uma complicação cirúrgica decorrente da abdominoplastia. Vamos entender exatamente o que aconteceu com essa paciente para que a gente possa esclarecer melhor. Essa paciente, então, logo depois da cirurgia, ela conta que a pele do abdômen começou a ficar escura, a pele começou a se destacar, formou uma ferida enorme ali na região. O que ela teve, na verdade, foi uma necrose de pele abdominal. O que que acontece, né, esse tipo de situação? Porque no caso dela, né, a abdominoplastia, ela veio com uma complicação terrível como essa, né? Que é uma das complicações, digamos assim, com impacto estético mais negativo possível, né? Dentro de uma abdominoplastia. A necrose de pele abdominal, ela acontece justamente por conta da falta de suprimento sanguíneo no limite ali da pele, né? Depois que você faz a abdominoplastia, como você descola toda aquela pele e tensiona lá para baixo, você precisa que os vasos sanguíneos dessa região superior cheguem lá embaixo. O que acontece nesse tipo de complicação é o sangue, ele tem dificuldade de chegar ali no limite da cicatriz e acaba fazendo com que parte da pele morra, né? Então realmente fica com aquela placa preta, a pele se destaca e forma uma ferida enorme e ali acaba fechando, cicatrizando por segunda intenção, que na verdade nada mais é do que cicatriza com a ferida aberta. O que acontece, né? Por que essa paciente acabou desenvolvendo essa complicação? De fato, graças ao bom Deus, é algo muito raro, né? Muito difícil a gente ver uma complicação como essa, mas sim tem situações que acabam aumentando a probabilidade de uma complicação assim ocorrer pós-abdominoplastia, como por exemplo, uma paciente tabagista, paciente fumante, paciente que já tem dificuldade de cicatrização, né? Alguma paciente que eventualmente já tenha algum tipo de distúrbio sanguíneo que leve a, digamos, o aumento de coágulo, né, dentro do sangue. Isso faz com que algumas dessas pequenas artérias elas se entupam e aí o sangue tem dificuldade de chegar, né? Isso são situações, digamos assim, com impacto genético mais importante. De toda forma, o que é mais frequente da gente observar é paciente tabagista e eventualmente o cirurgião pode optar por fazer um descolamento, né, exagerado ou fazer uma lipoaspiração muito agressiva, né? O que, na minha opinião, até aparentemente parece que não foi o caso, tá? Na minha visão, o que possivelmente ocorreu aí, não sei se a paciente que não conta, se a paciente era tabagista ou não, e possivelmente, né, associado à obesidade, fez com que o sangue tivesse dificuldade de chegar e ter a cicatrização da forma correta e desenvolver essa complicação horrenda. E vamos ver o que aconteceu. Então aqui vocês veem, né, a cicatriz no abdômen, né? Aqui eles estão examinando e elaborando a estratégia, né? Como é que vai ser feita a solução. Vamos tentar entender aqui qual vai ser a principal opção, né? O que dá a impressão é que talvez ela tenha uma certa flacidez de pele aqui ainda, pode trazer a possibilidade de descolar novamente e tensionar isso aqui para baixo, quer dizer, trazer isso aqui para baixo e refazer o umbigo novamente aqui para cima. Vocês estão percebendo que a paciente está completamente sem umbigo, né? E provavelmente vai ser necessário uma certa lipoaspiração também nessa lateral para ver se, eu imagino até que haveria necessidade de alongar um pouco mais essa cicatriz e lipoaspirar, né? Dá para perceber que ela ainda tem gordura localizada e uma flacidez que se estendia na lateral. E acredito que essa vai ser a melhor alternativa, tá? É uma situação que quando o paciente tem ainda a pele sobrando nessa porção superior, a melhor alternativa de fato é, né, reincisar aqui embaixo, descolar para cima e trazer essa cicatriz toda aqui para baixo, né, retirando essa cicatriz antiga e fazendo uma cicatriz nova. Aí você me pergunta, né, fala, doutor, será que é possível acontecer necrose de pele novamente? Bom, possível até é, só que como a paciente já teve uma cicatriz antiga, já foi descolada aquela pele, é pouco provável que vá desenvolver novamente, né, uma falta
de suprimento sanguíneo naquela pele que ela, digamos assim, já foi a pele que sobrou, né, depois do efeito da necrose, né, que foi a complicação da primeira cirurgia. Então é pouco provável, é muito difícil que isso ocorra a segunda vez. De toda forma, tem que ter um certo cuidado no excesso de, digamos assim, na retirada de pele, para não ficar esticado, tenso demais, tá? Esteticamente é uma cirurgia que não dá pra gente trazer a mesma expectativa de uma cirurgia do zero, por isso que eu sempre digo pros pacientes, né, cara, sempre invista na sua primeira cirurgia, né, porque na eventualidade de uma complicação como essa, os recursos que a gente tem para poder corrigir são muito, né, menores do que os recursos que a gente tem numa primeira cirurgia. Então é importante que você se prepare, que você tome o cuidado, né, necessário, pare de fumar. Se você fuma, pare de fumar. E outra coisa que eu gosto de fazer também, justamente para evitar complicações como essa, é câmara hiperbárica, né? A câmara hiperbárica aumenta o oxigênio disponível no sangue e diminui bastante o risco de complicações como essa aqui, no caso, a necrose de abdômen pós-abdominoplastia. Vamos entender o que ocorreu aqui, qual foi a estratégia cirúrgica. Aqui ele está explicando, né, qual vai ser a estratégia. Vão lipoaspirar a lateral, né, e vão cortar aquela cicatriz e vão puxar tudo para baixo, né, que é o que eu imagino que devem tentar fazer mesmo. É a alternativa mais fácil, né, a solução, digamos assim, mais óbvia, digamos assim. Vai precisar naturalmente refazer aquele umbigo, né, porque o umbigo dela basicamente está completamente fechado, vai precisar refazer do zero, que é o que nós chamamos de neo-onfaloplastia. Tá, vamos aqui ver como a situação decorreu. Aqui dá pra gente entender um pouco do que ocorreu, né? Vamos esperar focar aqui na região em que foi feita a cirurgia. O que eu acredito que a solução passou justamente por aquilo que a gente estava discutindo, que foi, né, a retirar toda aquela cicatriz aberta que estava aqui embaixo e puxar a pele para baixo novamente, né? Aí você me perguntou, doutor, e se não tivesse pele? Aí a gente ia ter que fechar de outro jeito, fechar da lateral. Mas, né, aqui ele deixou um umbigo meio grande, né? Eu não gostei muito desse umbigo, não. De toda forma, né, melhorou muito o que tava. Acaba sendo uma situação de resgate e a gente não tem que ter o mesmo padrão de expectativa do que uma cirurgia do zero, né? Mas o que essa paciente ali vai ficar é com a cicatriz de abdominoplastia. Ela ainda tem um certo sobrepeso, né? O que dificulta, digamos, o aspecto como um todo. Quanto mais próximo do peso ideal, né, a gente acaba conseguindo melhorar a estética como um todo, mas melhorou muito ali em relação àquela toda aquela cicatriz aberta que tinha na região do abdômen. Vamos entender a evolução aqui. Aqui está mostrando, né, a paciente pós-cirurgia, como a cirurgia teve um impacto na qualidade de vida da paciente. Ela vai explicar um pouco, né, como aquilo mudou, melhora a roupa, melhora a autoestima, melhora como a paciente se sente. Então, esse foi o episódio do Botched. Você que está se preparando para fazer uma abdominoplastia, lembre disso, tá? Se prepare, pare de fumar, perca peso da forma com que o seu cirurgião lhe orientar, para que você tenha menor chance possível de qualquer tipo de complicação como essa e tenha aqueles resultados maravilhosos que vocês estão acostumados a ver, inclusive, nesse canal aqui. Certo, meu futuro paciente? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Vamos ver se nas próximas aparecem umas coisas mais bonitinhas aqui. Até mais, tchau pra vocês.